Subtítulo: Saudades do Templo. Quão amáveis são teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, aonde acolha os seus filhotes, e eu, os teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurado que habita em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênção cobre a primeira chuva, vai indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da tua casa, da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Irmãos, sempre glorificando a Deus. Vemos um salmo de um homem que tem um amor enorme por estar no templo do Senhor, um amor enorme por estar na presença do Senhor. Um homem que fala que prefere um dia do que 1000 em qualquer outro lugar. Será que esse salmo, quando eu recitei, não tocou no que você sente por Deus também? Será que você não concordou com esse salmo? Será que não fez parte do seu sentimento por Deus hoje? Rodrigo, você leu o salmo. Eu acompanhei contigo do começo ao fim, mas eu não senti nada. Então eu falo o seguinte: sinal de alerta máximo. Nem sinal amarelo, sinal vermelho. Porque nós temos que ser sensíveis à presença do Senhor, sensíveis quando entrarmos na casa do Senhor. Então, nós vemos um homem aqui que ama a presença de Deus. Olha como ele explana o seu sentimento. E eu quero trazer como título dessa mensagem: o amor à casa de Deus. Nós somos a sua morada. Deus, ele tem um plano desde o início de ter intimidade e relacionamento conosco. E nós temos que também estarmos atentos a esse plano. Eu quero fazer parte desse plano. Peço aos jovens que fiquem com atenção. Jovens, com atenção à mensagem. Porque se você tiver com o mesmo pensamento, você e Deus vão ter relacionamento. Vocês vão ter momentos individuais, porque o que faz nós ficarmos de pé, apesar das dificuldades, é o relacionamento que a gente tem com Deus. Pode estar acontecendo chuva de fogo, mas se o Senhor estiver conosco, nós passamos por essa chuva e o fogo não pega. Como o livro do profeta Isaías fala: se passares pelas águas, elas não submergerão. Se passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. Por quê? Porque foste precioso aos meus olhos. Por que nós somos preciosos aos olhos de Deus? Somos pecadores, mas quando nós queremos nos unir, queremos intimidade, queremos estar próximos de Deus. E esse foi o plano do Senhor. A palavra do Senhor diz que ele teve um plano com Adão e Eva lá no paraíso, mas eles deram para trás. Mas Deus, ele insiste. Deus é um Deus que nos ama, e ele sabe que apesar da nossa variabilidade, da nossa carne, nós temos o seu Espírito dentro de nós, que anseia pelo Senhor. E aí eu volto ao que eu falei no começo: pode alguém ouvir um salmo desse, se dizer servo de Deus, e não sentir o mesmo sentimento do salmista? Se essa pessoa tem, é porque a parte carnal dela superou a parte espiritual. Como falamos na escola bíblica,
Nós não somos só carne, não somos só espírito, não somos só alma, nós somos tricotômicos. Então, nós temos que fazer o seguinte: alimentarmos nosso espírito para que a carne não sobreponha. Porque se nós alimentarmos somente a carne, ela vai sobrepor ao espírito, e aí as coisas espirituais para nós serão coisas banais. Vamos falar o que for, vamos pregar o que for, vamos louvar louvores maravilhosos. A presença de Deus vai habitar aqui, mas a pessoa vai ficar na inércia e não vai sentir nada, porque a carne está mais forte do que o espírito. E Deus, Ele sabe, e Deus vai incitando o nosso espírito, Ele vai mexendo com o nosso espírito. Assim como a palavra de Deus fala, Sansão era pequenininho, e a Bíblia fala que o Espírito do Senhor já incitava o moleque, para que ele pudesse manifestar o poder de Deus que tinha nele e que ele nem sabia. Muitas vezes é assim, nós temos um poder de Deus dentro de nós, é que a gente não sabe. Sabe como é que eu desenvolvo? Com intimidade com Deus. Então a gente volta no começo, intimidade com Deus, porque a intimidade vai fazer o seguinte: eu vou orar e o milagre vai acontecer. Eu não estou vendo nada, a situação está horrível, mas eu sei que se eu clamar, aquele que está sentado no trono, ele vai me ouvir. Apesar da minha falibilidade, ele vai me ouvir, porque eu tenho intimidade com Deus, eu tenho intimidade com Ele, com o Eterno. Temos que ser servos de Deus assim. Então Deus faz o seguinte: no livro de Levítico, Deus fala algo muito interessante, Levítico 26, se quiserem ler, se não quiser eu vou ler rápido para a gente não perder tempo. Diz o seguinte, 26:11: porém o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vos serei o meu povo. Olha o que Deus fala: Ele quer andar no meio de nós. Ele vai colocar o tabernáculo dele no meio de nós, vai andar no meio de nós, vai ter intimidade conosco. Sempre foi interesse, não deu com Adão e Eva, Deus vai lá e não, vamos renovar o voto, porque o plano de Deus é ruim. Não, o homem que não conseguiu sustentar, mas Deus por amor, Ele vai tentando, e vai buscando corações que Ele possa pousar. Mas na nossa vida, no nosso corre-corre, muitas vezes a gente vai perder essa sensibilidade, e o Espírito do Senhor vai pairando, igual pairando sobre as águas, lá em Gênesis. Por quê? Não encontrou um lugar. Lembra quando Noé soltou aquele pássaro? Ele foi, não tinha onde pousar e voltou para a arca. Mas quando ele foi e não voltou mais, ele falou: as águas já desceram. Ou seja, é como se fosse Deus: eu quero um lugar para poder pousar. E nós temos que ter esse coração aberto para poder sentir em um louvor, em uma palavra, em um versículo, em alguma situação, em uma nota musical que for tocada, sentir a presença de Deus. Rodrigo, isso é coisa de louco. Não é. Isso é coisa de pessoas espirituais, mas uma espiritualidade verdadeira. Não é uma espiritualidade costumeira, aonde a espiritualidade está em objetos. Não, calma aí, eu tenho que pegar essa caixinha aqui, eu tenho que andar com essa pulseira, porque essa pulseira é mágica, essa pulseira traz Deus aqui. Não é isso, não é essa loucura. É uma questão racional, mas espiritual também. O que muitas vezes, eu vejo faltando. Muitas vezes a espiritualidade é louca, que faz com que muitas coisas sejam feitas, e que o Senhor Jesus fala: os vossos costumes anulam a lei de Deus. Porque o homem começa a criar um monte de regra além do que o Senhor quer. Até mesmo não, o crente tem que ter cara séria, tem que ser brabo. Tem que ser brabo por quê? Por quê? Hein? O nosso Deus, o Deus que eu conheço, Ele, para o seu povo de Israel, lá no Antigo Testamento, Ele preparou 7 festas, para o povo poder se alegrar e poder confraternizar juntos. E nessa festa eles dançam dentro da santidade, mas eles fazem isso. Sermente vai ficar: não posso nem me respirar muito, porque isso é pecado, sabe? Eu vou matar o irmão se eu respirar. Não. Se a gente conhece a verdade nos liberta. A gente sabe até onde eu posso e até onde eu não
Não tem loucura de não, ó, é assim, é assado. Então Deus faz o seguinte: eu vou preparar. Então ele prepara o tabernáculo com Moisés. E ali é montado o tabernáculo imóvel, porque é deserto. Então você monta o templo, o povo adora, né? Os sacerdotes fazem todos os rituais, depois desmonta e segue. E assim eles foram 40 anos, até chegar na Terra Prometida. Na Terra Prometida também montam o templo. Por quê? Deus ele está em todos os lugares, mas ele precisa de um lugar para reunir o seu povo, para o seu povo possa estar adorando juntos, porque é nessa unidade que as coisas acontecem. O Salmo 133, ele vai falar isso, que a bênção vem, ele fala, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele fala no final, e ali o Senhor libera a bênção, é na união. Jesus falou, um reino dividido não vai subsistir. Quando falaram assim, que Jesus expulsava o inimigo, porque ele também tinha Satanás. Aí Jesus falou assim, também, se eu tenho Satanás e Satanás está lá, o diabo está brigando com o diabo, então o reino dele deveria não existir. Porque o reino que é junto, ele não cai. Agora o reino que é dividido, cada um puxa para um lado. Então Jesus está falando, os demônios são organizados, eles lutam com um objetivo só. Então nós como igreja também temos que ter um objetivo só. Não pode entrar o eu, o ego. Aqui não tem ego. Aqui tem o seguinte, servo. Nós somos servos, e é Jesus que é o nosso cabeça. Então ele determina. E olha, a mensagem é para o outro lado. Na verdade, eu fico muito grato, porque eu não sabia que eu ia pregar hoje. O pastor me agraciou, porque é uma bênção falar da palavra de Deus. E eu estou falando que o Espírito me deu, escrever ali 3 frases ali, e estou tentando não sair do tema que eu propus, que é o amor à casa de Deus. Deus está onde? E quando Jesus, os demônios organizados. Então, essa organização faz com que eles sejam firmes. E para que a gente possa vencer, nós temos que estar alicerçados. Se não tivermos alicerçados, a gente vai apanhar, a gente vai passar vergonha. E a igreja do Senhor, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Nunca vão prevalecer uma igreja firme de verdade. Então, nós, irmãos, temos que ser unidos. E eles entram na Terra Prometida com um templo móvel, tabernáculo, ainda não era um templo de tijolos, e eles adoravam a Deus. Adoravam a Deus no tempo de Eli e Samuel. Adoravam a Deus e, por desobediência, acabaram perdendo a Arca da Aliança, que era naquele tempo símbolo da presença de Deus. Depois ela volta com Davi. Davi bota ela numa tenda e Davi pensa, olha só o pensamento de quem tem amor pelas coisas de Deus. Davi orando com Deus, olha a intimidade. Senhor, eu habito numa casa linda de cedro. Naquele momento era um dos melhores materiais que existia para fazer uma casa. Eu habito numa casa de cedro maravilhosa, e a tua arca habita em tenda. Eu quero construir uma casa tão linda ou mais linda do que a minha, para a sua arca poder ficar. E Deus, o profeta Natan fala, que lindo, maravilhoso, vai que Deus vai te abençoar. Mas depois a gente sabe que Deus manda o profeta falar com ele que ele não iria construir essa casa, seria o filho dele. Mas Davi, por tanto amor, separou ouro, prata, madeira de primeira qualidade. Ou seja, ele separou, se a gente for pesar em valores, o ouro e a prata é uma quantia enorme para os dias de hoje, para fazer o melhor templo que ele pudesse fazer para o filho dele. Ou seja, Davi não foi egoísta, não, eu quero ver o templo e quero falar que quem fez o templo foi eu. Não, eu vou preparar os materiais todos para essa casa, para que fique a melhor casa que pode ser. Eu não vou ver, porque o Deus falou que vai ser depois da minha geração, mas mesmo assim eu vou honrar a Deus, e minha adoração, dando os materiais, vai ser perpétua. Todo mundo vai lembrar desse templo. Ou seja, Davi não foi egoísta. Não, já que não vai ser, eu deixo com meu filho. Não, preparou tudo.
Salomão assume o reinado e monta o templo. Nenhum templo, depois foi construído como o de Salomão. Era coberto de ouro, tinha muito ouro, tinha muita prata. Era um templo perfeito, a questão material e também espiritual, porque ele fez todos os rituais, porque ele queria agradar a Deus. Deus falou o seguinte: eu não vou habitar em templo feito por mãos de homens, porém precisa de um lugar para se reunir o povo. E ele falou: escolhi Jerusalém para ser a minha cidade e para poder fazer o meu templo lá, para que o meu povo possa se reunir. Os judeus não tinham várias igrejas, vários templos, era um só. Pelo menos uma vez no ano, todo israelita tinha que ir a Israel adorar a Deus em unidade, olhar um para a cara do outro. Eu sou da tribo de Naftali, eu sou da tribo de Dan. Ou seja, como a Bíblia fala, o mapa de Israel, de Dan a Berseba, como trazendo para o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, ou seja, os pontos mais extremos da nação, que Dan fica lá em cima e Berseba fica lá embaixo. Então muitas vezes a gente vê esse termo na Bíblia, desde Dan a Berseba, ou seja, de cima a baixo, todo mundo afluía para Jerusalém. E o seguinte, é engraçado que todos sobem a Jerusalém. Olha só o termo, subir, elevação espiritual. Jerusalém é a cidade que fica no alto. Ou seja, todo mundo que sobe a Jerusalém, ele vai adorar e eleva o nível espiritual. Ou seja, sempre quando você vem na casa de Deus, também espiritualmente você se eleva. Deus está em todo lugar, sim, mas também está no templo que Ele escolheu para que o seu povo possa se unir. E aquele templo foi santificado por Salomão. Salomão fez ofertas, maravilhas, e ele vai lá e clama. E ele clama de um jeito tão interessante que Deus aparece em sonho para ele e fala com ele: eu ouvi a tua oração. Ele fala assim: se o nosso povo pecar, porque não existe homem que não peque. Olha só, porque nós somos seres humanos, erramos, e a gente tem que entender isso. Mas é o seguinte, eu errei, eu tenho que cuidar de me consertar. Eu não posso achar assim: não, eu sou super-homem, eu não erro, porque você já está mentindo para você, não habita a verdade em ti. E ele fala: a oração de Salomão é muito linda e atende até a nós, chega até nós, porque ele olha para o judeu, ele fala: se o teu povo pecar e o inimigo perseguir e isso e aquilo, mas ele vier na sua casa de oração e clamar, perdoa. E ele fala: se um estrangeiro, eu e você, vier na sua casa e pedir perdão, ouve do céu. E Salomão vai falando, vai orando, e Deus fala assim: eu ouvi e concordei com a tua oração. Isso é muito bonito, porque mostra que Deus está sensível a nosso trabalho, o que a gente faz com sinceridade, sendo obediente da maneira correta. E aí no dia da inauguração, eu acho maravilhoso, a Bíblia conta, estão lá os levitas para adorar, e está lá Asaf, com o nosso irmão André, maestro. E aí quando a Bíblia fala que eles começam a entoar ao Senhor dos Exércitos, porque o seu nome ele tem que ser louvado para sempre. A palavra do Senhor fala: entrou uma nuvem no templo, de tamanha forma que eles não conseguiram ficar de pé. E os homens tentavam louvar a Deus, mas aquela nuvem, a presença do Senhor, eles caíram e ficaram prostrados, porque o louvor era tão lindo, era tão cheio de santidade, apesar da nossa falibilidade, que o Eterno sai do trono e vem para o templo. Ou seja, no Antigo Testamento, o Eterno sai do trono e vem no templo, com a sua Shekinah, a sua nuvem. E eles não conseguem ficar de pé, porque a Bíblia fala que todo joelho se dobrará diante dele. Que lindo, que situação. Eu fico imaginando isso quando eu leio a palavra do Senhor, e muitas vezes eu começo a chorar, acho maravilhoso, falo: nossa, que lindo, Deus. Mas hoje também acontece isso. Muitas vezes aqui nessa igreja, os irmãos estão louvando aqui, e aí eu choro ali, outro irmão ali também. Não é a presença de Deus habitando e inundando o templo que somos nós, fazendo com que a gente não consiga nem ficar de pé às vezes. A gente senta ali e só sente a presença do Senhor e agradece por esse momento. Ou seja, o mesmo
mas tem muita vontade, muita unção, muito amor. E aí Deus vai além disso. Ele não vai ouvindo, é igual o Espírito Santo, né? A gente clama, o Espírito Santo traduz e joga para cima o que a gente realmente queria falar. A gente louva a Deus por nossas imperfeições, mas Deus vê além das imperfeições físicas, mas vê o coração, Ele vê por dentro. E Ele recebe aquela verdadeira adoração. Salomão, ele se afasta. Tem um final ruim, o começo maravilhoso, o final ruim, é uma pena. Israel passa a ser dividida, são 19 reis em Judá e 18 em Israel, até Deus não aguentar mais o seu povo a pecar, a fazer coisa errada, a se desviar. O povo estava na terra prometida, mas esqueceu da verdadeira adoração. Primeiro o reino de Israel foi embora, a Síria levou, porque não souberam adorar a Deus, era pecado atrás de pecado. Primeiro eles deixaram de ir no templo, olha só. Quando dividiu o reino do norte e sul, o reino do sul ficou com o templo de Jerusalém. O reino do norte ficou sem templo. E aí o rei, como era o rei, ele era um homem de coração muito orgulhoso, fez o seguinte: vou deixar o povo lá em Jerusalém adorar não. Deus falou, mas não vai não. Vou criar aqui um altar aqui, outro altar ali, eles adoram aqui e está ótimo. Mas não foi isso que Deus falou. Ou seja, começa a tirar, não precisa do templo não, precisa da casa de Deus não, precisa do culto não, precisa não. Vamos fazer aqui mesmo, a gente faz um culto em casa, outro culto em casa, daqui a pouco estou um mês na igreja, daqui a pouco eu estou vendo pela televisão, e eu sou um crente do século 21. Eu estou vendo o culto, aí está lá lavando louça, estou assistindo o culto, aí estou lá consertando a bicicleta, eu estou vendo o culto lá. Então a gente está aqui cultuando a Deus, a gente está fazendo alguma outra coisa, a gente está só cultuando a Deus. Agora em casa, você ouve um pouco da mensagem, vai lavar a louça, vai fazer a comida, vai arrumar a roupa, tu faz um monte de coisa, então teu espírito não está ali 100%. Não é 100% para Deus, não é uma oferta agradável a Deus, não é uma oferta pura e completa, não é uma oferta de Abel, é uma oferta de Caim. E o povo peca, vai embora. Judá peca também e esquece. E Jeremias vai falar o seguinte: que os reis esqueceram o juízo, os sacerdotes esqueceram a palavra, estão fazendo balança enganosa, estão julgando de maneira equivocada. Ele fala assim. Aí existiu o templo lá de Salomão, lá, bonitão lá. Aí, olha só, meu Deus, nem falar mais tempo. Vai casando uma coisa com a outra e a gente tem que falar. Se não falar, bem pesado, mas falar. Jeremias capítulo 7, se eu não me engano. Olha só, o povo, antes, um pouquinho, quase no finalzinho, vai vir o castigo de Deus. Palavra da parte do Senhor foi dita a Jeremias: ponte a casa do Senhor, proclama ali esta palavra e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por essas portas para adorares ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. Se você emendar o caminho e a obra. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se tiveres emendado os vossos caminhos e as vossas obras, se tiveres praticar a justiça, cada um com o seu próximo, não se oprimides o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramando sangue inocente neste lugar, nem andando após outros deuses, para o nosso próprio mal. Eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos. Eis que confiais em palavras falsas, para que nada aproveitem. Olha o que ele fala: que isso? Furtai e matai, cometeis adultérios e jurais falsamente, queimai incenso ao Baal e andais após outros deuses que não conheceis. Depois vocês vêm a mim e vos ponde diante desta casa que se chama pelo meu nome e dizeis: estamos salvos.
Sim, só para continuarmos a praticar essas abominações. Pesado, né? Deus falou assim, ó, se vocês verem que é certo, vocês vão ficar aqui nesse tempo. Agora, se continuar do jeito que está, não adianta. Estão fazendo muito pecado, e quando voltam para o templo do Senhor, ai, graças a Deus, só para continuar cometendo pecado? Deus está falando, vocês acham que é isso? Você acha que a adoração é essa? E o povo não quis ouvir. Jeremias falou e pregou. Muitas vezes a gente fala hoje, nos nossos dias, muitas pessoas não querem ouvir. Hoje nós somos como Jeremias, falamos a verdade, falamos o mal que pode vir, falamos da bênção que a pessoa pode ter, mas as pessoas não querem emendar os seus caminhos, não querem emendar os seus propósitos com o Senhor. E aí o mal vem. Sabe por quê? Eles achavam que o tempo, a gente ama o tempo. Deus fala o seguinte, tá bom. Veio Nabucodonosor, invadiu Judá, queimou o templo, destruiu o templo, levou todo mundo escravo. E a palavra de Deus fala o seguinte: quando perguntares os outros povos por que o Deus de Israel fez isso com o povo dele, o que vão falar? Não adoraram a Deus na sua terra, vão adorar outro em terra que não é vossa, vão ser servos de outro em terra que não é vossa, para aprender a diferenciar entre servir a Deus e ser escravo do homem. E aí o povo vai passar por algo que é importantíssimo, e a gente tem que ter isso na cabeça. Não vai acontecer de novo, mas a vida espiritual é essa. Jeremias falou, 70 anos sofrendo lá na Babilônia como escravo. Esse vai ser o castigo, nem uma hora mais, nem uma hora menos, para vocês aprenderem. E o povo lá, 70 anos, tem que sofrer. Vão fazer tijolo, vão ser escravos, vão ralar para o rei da Babilônia, até o momento que a consciência vai batendo. Nossa, a gente tinha Deus, a gente sentia a presença dele, nós tínhamos a casa dele, nós adorávamos a Deus, nós sentíamos a presença, tínhamos os nossos sacerdotes, louvávamos, tínhamos a nossa colheita, Deus abençoava a colheita de grãos e a colheita de frutos, não faltava nada. O que a gente queria mais? Lá eles têm a consciência, porque às vezes é isso, o ser humano às vezes tem que passar por uma situação muito complicada para entender que é em Deus o melhor lugar dele. Salmo 137. Vamos ouvir o depoimento de alguém que estava lá, sofrendo. Um homem que estava sendo escravizado na Babilônia. E olha o que acontece. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Não era mole não. Lembrando de Sião. Sião é o monte onde o templo está estabelecido. Toda vez que a gente ouve Sião, lembre-se de templo, lembre-se de casa de Deus. Lembrando de Sião, ou seja, da casa de Deus. Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos nossas harpas, ou seja, os instrumentos musicais. Porque depois que eles trabalhavam muito, a única coisa que eles tinham para se divertir era pelo menos louvar no final da noite alguma coisa. Pois aquele que nos levava ao cativo nos pediu canções, e os nossos opressores, os babilônicos, que fôssemos alegres, dizendo: entoa-nos algum dos cânticos de Sião. Olha só, canta alguma coisa lá na igreja. Quando o crente é desviado, ele vai para o mundo, o cara diz: vem cá, tu não é crente? Eu estou louvando da igreja aí que eu quero lembrar como é que é um bonito. Aí olha só o que ele responde: como porém haveríamos de entoar canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que me resseque a mão direita, apegue-se a minha língua no paladar, se eu não me lembrar de ti, e se eu não preferir, eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Olha o que ele fala. Ali ele reconhece, na terra do inimigo, escravizado, ele reconhece que o lugar melhor para ficar era em Sião, era a casa de Deus. Mas precisou tudo isso, mas precisou sofrer tanto, porque a escravidão
Não é o cara falar assim, você vai trabalhar 8 horas, depois descansa. Não, escravidão é tu trabalhar até você não aguentar mais. E você chegar lá no lugar onde você dorme, que não pode ser chamado de casa, e ter uma porçãozinha para comer se tiver. E aí a pessoa vai definhando, ficando magra, fraco, no dia seguinte tem que trabalhar. Não tem sábado e domingo para descansar. Você é escravo, você não é trabalhador, não é CLT. Então você vê o sentimento no Salmo 137 do sofrimento que era estar longe da sua pátria. Terrível coisa deve ser que Deus tenha misericórdia e nunca me tire da sua presença. Desde quando eu me converti, eu nunca me afastei. E eu tenho muito medo. Acho que o meu maior medo é isso, porque deve ser algo terrível. E eu não quero sentir isso. Só de ler a gente já fica assustado. Porém, Deus, Ele traz de volta o seu povo. Ciro faz o decreto, eles trazem de volta. E aí, para fechar a mensagem, para não ser muito longo, ele fala que vai habitar no meio de nós. E aí no livro do profeta Zacarias, no capítulo 3, nós entendemos uma coisa. Zacarias capítulo 3, no versículo 10. Olha o que o profeta diz. Bem antes, de Jesus estar na terra. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Glórias ao Senhor. Olha Jesus falando pela boca do profeta. Eu habitarei no meio de ti. Eu vou vir para te salvar. Eu vou vir para te remir. Eu vou vir para ter contigo o que eu sempre quis ter, essa intimidade. E em Zacarias 8, 3, ele fala o seguinte: assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, um monte santo. Jesus vem trazer a santidade que a gente precisa e que a gente não consegue alcançar. Ele chega como homem, como menino, a gente sabe, cumpre toda a lei. Ele é cumpridor de lei. E ele dá para a gente uma novidade de vida. O seu povo não acredita. Olha quanta história eu resumi. E o povo esperando o Salvador, esperando o Salvador. E quando esse Salvador vem, o povo, a grande maioria não estava com o espírito alinhado com o espírito do Senhor, o espírito da novidade de vida. Mas ele falou: eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Mas todos quantos aceitaram, Deus deu o poder de transformá-los filhos de Deus. Ou seja, nós nos transformamos filhos de Deus porque acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, que veio cumprir o propósito que estava faltando para a união perfeita entre Deus e o homem. Existia uma dívida que ninguém podia pagar, e Jesus vem. Ele fala: eu vou pagar, eu vou me despir da minha glória, porque eu não aguento mais ficar longe da minha criação. Esse amor de Jesus é um amor que constrange a todos nós, que me constrange, me envergonha, porque hoje ainda me sinto grato pelo sacrifício de Jesus. Você pode também ainda sentir essa gratidão? Ou você acha que você é um crente de barriga cheia? Não, eu sou santo em mim mesmo, eu venho para a igreja todos os dias, eu coloco a melhor roupa, não, eu sei a Bíblia de ponta a ponta. Não, não é isso. É acreditar, é crer que Jesus pagou o preço por um amor muito grande. A Bíblia fala: pode por acaso alguém morrer por um justo? Por um justo a gente pode morrer. A gente pode morrer por um filho, a gente pode morrer pela esposa, pelo esposo, por alguém que a gente ama, pai, mãe. Mas Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando nós não prestávamos nada. Esse é um amor muito grande. Esse é um amor que não tem preço. Então a gente faz o quê? Com a nossa vida, devotar a Ele o melhor louvor, o melhor serviço, o que a gente não fazer na casa de Deus. E eu tenho aprendido dia após dia com o meu pastor Levi a como é servir a Deus da melhor maneira. E sou muito grato a Deus pela nossa casa, pelos nossos irmãos, pela nossa comunhão, pelo trabalho de família que a gente tem feito, mas que Deus tem honrado dia após dia. A gente tem que entender o seguinte: que o nosso trabalho
não é em vão no Senhor. E que nós temos que ter amor pela casa do Senhor. E fazer da onde a gente estiver um santuário de Deus. Eu estou em casa, é um santuário. Eu estou na rua, é um santuário. Eu estou em qualquer lugar. Eu posso falar de Deus, eu posso sentir Deus. Eu posso ter Deus comigo. Porque quando Ele se sacrificou, o véu que separava não separa mais. Nós já temos ligação com o Senhor dos exércitos. E a palavra de Deus é até aqui. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos guardar. E vamos ser verdadeiro mesmo, adorando a Deus de verdade. Que a nossa casa, nosso lar, nossa vida seja de verdade. Elaine, que o seu culto de ação de graça pelo seu dia tivesse bem guardado no seu coração, não só no